Então, pessoal, a aula de hoje, vou continuar falando sobre lentes esféricas, beleza? Só que dessa vez nós vamos construir as imagens, vamos ver os tipos de imagem que cada lente forma. A gente vai ver quais são os tipos de imagem que uma lente convergente faz e quais tipos de imagem que uma lente divergente proporciona. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então, bora para a aula. Então, como eu falei para vocês, na aula de hoje nós vamos construir imagens. Vamos construir imagens! Vamos lá. Vamos construir imagens. Primeira imagens que nós vamos construir são das lentes convergentes. Quando você tem um objeto antes do ponto antiprincipal, quando você tem um objeto aqui no ponto O, antes do ponto A aqui, ó, objeto O antes do ponto antiprincipal, como que fica a imagem? Sempre que você for construir a imagem, você precisa usar raios notáveis, beleza? Então, o primeiro raio notável que nós vamos utilizar, isso aqui é lente convergente, hein? Lembrando que lente convergente são setas para fora. Como que vai ficar isso aqui? Vamos usar dois raios notáveis. Sempre que se trata de lente, eu gosto de usar sempre esses dois raios notáveis, tá? Ele vai paralelo e tem que passar por F'. Então, o raio chega paralelo, passa por F'. O outro raio notável que eu gosto de usar muito é o que chega pelo centro óptico, porque ele não sofre desvio. Então, o raio chega pelo centro óptico e passa sem sofrer desvio. Onde os dois raios se encontrarem depois de passar pela lente, é onde é formada a imagem. Então, ó, você sempre começa com um ponto. É basicamente quase que idêntico aos espelhos esféricos. Você parte primeiro do ponto mais alto do seu objeto e traça dois raios notáveis. Vai paralelo, passa por F'. Chega pelo centro óptico, passa sem sofrer deformação. Onde os dois raios se encontram é onde você desenha o ponto mais alto da imagem. E o ponto mais baixo ele se encontra no eixo principal. Beleza? Então, isso aqui é a imagem que você tem de uma lente convergente quando você coloca o objeto antes do ponto antiprincipal, antes do ponto A. Então, essa imagem aqui, pessoal, ela é real, porque é formada por raios reais, tá? E aqui tem uma grande diferença, tá? Preste atenção. Quando a imagem é formada depois da lente, a imagem é real. Se a imagem for formada antes da lente, é uma imagem virtual. Beleza? Então, essa é a maior diferença entre espelhos esféricos e lentes esféricas. Lembre que para os espelhos, se a imagem era formada depois do espelho, era virtual. Antes do espelho, era real. Aqui nas lentes é o contrário. A imagem que é formada depois da lente é real. A imagem que é formada antes da lente é virtual. Então, essa imagem aqui, ó, ela é real, porque está depois da lente. Invertida, porque está de ponta com a cabeça. E menor. Então, essa imagem ela é real, invertida e menor. Beleza? Objeto em cima do ponto antiprincipal, em cima do A. Vamos utilizar para formar essa imagem, dois raios notáveis. Chega paralelo, passa por F'. Chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Então, onde eles se encontram é o ponto mais alto da imagem. Se você for observar que essa imagem é real, invertida e igual. Tá? Então, quando o objeto está em cima do ponto antiprincipal, essa imagem é real, invertida e igual. Ok? Então, é assim que é formada a imagem com uma lente convergente em cima do ponto antiprincipal. Objeto entre o foco, o ponto F, e o ponto antiprincipal. Quando o objeto está entre esses dois pontos. O raio vai paralelo, passa por F'. Chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Onde eles se encontram é o ponto mais alto da imagem. Vamos observar que essa imagem é real, porque está do outro lado da lente. Invertida, porque está de ponta cabeça. E maior.
Então, nesse caso aqui, onde o objeto está entre o ponto A e o ponto F, é uma imagem real, invertida e maior. Beleza? Então, ó, real, invertida e menor. Real, invertida é igual. Real, invertida e maior. Se eu colocar no ponto F, eu acredito que vocês vão saber já que a imagem é imprópria. Chega paralelo, passa pelo F', chega pelo centro óptico, continua pelo centro óptico. Esses raios não vão se encontrar nem desse lado nem desse lado, então a imagem é imprópria. Beleza? A imagem é imprópria. Se o objeto estiver entre o ponto F e o centro óptico, estiver nessa região, eu acredito que vocês já vão perceber que essa imagem ela vai ser virtual, direita e maior. Você vai aumentar a sua imagem. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Lente convergente, objeto entre o ponto F e o centro óptico. Então, aqui está o objeto. Chega paralelo, passa por F'. Chega pelo centro óptico, passa pelo centro óptico. Desse lado aqui eles não vão se encontrar, então eu traço prolongamentos para o outro lado. Então, eles se encontram nessa região aqui, na frente da lente. Se a imagem está na frente da lente, essa imagem é virtual. Então, nesse caso, nós temos uma imagem virtual, direita e maior. Então, aí nós vamos ter uma imagem direita, virtual, direita e maior. Tá muito parecido, como eu falei para vocês, é muito parecido com um dos espelhos, então é muito fácil confundir, tá? Mas a maior diferença tá que na parte de trás do espelho é virtual, na parte da frente é real. Para a lente, na parte de trás da lente é real, na parte da frente da lente é virtual. Beleza? E agora para a lente divergente. A lente divergente ela só forma um tipo de imagem independente da posição do objeto. Independente da posição de onde o objeto vai estar, ela só forma um tipo de imagem. É isso aqui, ó. Para uma lente divergente, o raio que chega paralelo, ela tem que passar por F', só que o F' está antes da lente. Então, chega paralelo, passa por F'. Chega pelo centro óptico, ele passa pelo centro óptico como se nada tivesse acontecido. Então, neste caso aqui, você tem a imagem sendo projetada aqui, ó. O encontro dos dois feixes é aqui. Logo, a imagem vai estar aqui. Essa imagem é direita, virtual, porque está na frente da lente. Direita, porque está em pé. E menor, porque é menor. Então, as lentes divergentes, elas só formam um tipo de imagem. Imagem virtual, direita e menor. Esses são os tipos de imagem formados. Ri menos, ri igual, ri mais. Não ri, vê de mais, vê de menos. Igualzinho a sequência que você tem para espelhos. Por isso que eu falo, não confundam os dois, tá? São muito parecidos. É fácil cair no erro. Beleza? Então, prestem muita atenção nisso. Belezura? Alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Entenderam? Oi, Giovana, não vi você entrando, nem você, Davidson. Mas esse aula vocês não tinham entrado ainda. Uhum. A galera entrou atrasada aí. Beleza? Então vamos continuar aqui então a aula. O que nós temos agora, pessoal? Agora nós vamos ter a equação de Gauss para as lentes delgadas. A equação de Gauss, ela vai mostrar a posição em que ele é formado.
E alguém falou alguma coisa aí? Vamos lá. Então, aqui nós temos as equações de Gauss. As equações de Gauss elas vão calcular a posição de onde vai estar essa imagem a partir do foco, da distância focal e da posição do objeto. Então, é isso que a equação de Gauss vai mostrar para a gente. A equação de Gauss, pessoal, não sei se vocês vão saber, ela é essa aqui, ó. Antes de mostrar, né, eu vou ter que falar cada coisa aqui. F é a distância focal, P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem, o O é a altura do objeto e I a altura da imagem. Aqui a gente já sabia de certa forma, né? Quando você tem uma lente convergente, o foco ele é positivo, a gente adota o valor do foco como positivo. Se a lente é divergente, a gente adota o valor do foco como sendo negativo. Se o P' é positivo, significa que a imagem é real. Se o P' é negativo, significa que a imagem é virtual. Se a altura da imagem for maior que zero, significa que a altura é direita. Se a altura da imagem for menor que zero, significa que a imagem é invertida. Isso aqui a gente já tinha visto, basicamente, quando a gente viu espelhos, né? Só que aqui no caso dos espelhos, era uma lente era um espelho convergente, era um espelho côncavo e convexo. Nas lentes, é convergente e divergente. Foco, uma lente convergente, positivo, para uma lente divergente, negativo. P' é positivo quando a imagem é real, negativo quando a imagem é virtual. O I, ele é positivo quando a imagem é direita e negativo quando a imagem é invertida. Belezuras? Equação de Gauss para as lentes delgadas. Continuando aí. Qual é a fórmula da equação de Gauss? É essa formuletinha que vocês já conhecem. Então, essa formuletinha a gente usa tanto para lente quanto para espelhos. Uma fimose é igual a um pau mais uma pelinha. Aí, opera e fica menos uma pelinha no seu pau. Essa formuletinha aqui vocês já estão familiarizados, vocês gostaram dela, vocês já devem lembrar dela. Uma fimose é igual a um pau mais uma pelinha. E opera, fica menos uma pelinha no pau. Beleza? E sobre O, vocês lembrem aí que é o aumento linear também. Então, essas aqui são... Boa tarde, prof. Quê? Boa tarde. Tarde, chegou atrasado. Não, eu estava no banheiro, tomando banho. Tá certo. Então, aqui, ó. Essas equações aqui são as equações de Gauss. Vocês já viram essas equações, só que para espelhos. São as mesmas equações que você usa em lentes. Por isso que eu falei que é muito comum você confundir os dois. Beleza? Mas a maior diferença entre espelhos e lentes é que para um espelho, atrás dele a imagem é virtual, na frente é real. Para a lente, a imagem atrás da lente é real, na frente da lente é virtual. Mas as equações são as mesmas. Beleza? Não tem diferença nas equações. As equações vão ser sempre a mesma. Beleza, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nope. Vamos fazer alguns exercícios aí. Vamos fazer esse exercício aí que eu acho que está na página 200 da apostila de vocês. Exercício da página 200. Uma máquina fotográfica pode ser reduzida a uma lente convergente entre o objeto e o filme. Construa a imagem conjugada pela lente. É o seguinte, ó.
Aqui você tem um objeto. Ele quer que você construa a imagem. Como que você vai fazer isso? Às vezes ela pode ir ao contrário, José. Por isso que você tem que fazer sempre os raios notáveis quando for fazer uma imagem. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui está o objeto e ele pede para você construir a imagem. Por alguma falha, não sei porquê, já veio a imagem desenhada na minha resposta aqui, eu não sei porquê. Mas ele pediu para a gente desenhar a imagem. Tá? Então vamos só resolver aqui. Então eu vou usar dois raios notáveis. Vai paralelo, passa por F'. Vai pelo centro óptico, continua pelo centro óptico. Então vamos ver se tem o régua aqui nesse meu anotador. Não, não tem régua, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Então esse feixe vai em linha reta, coincide nessa região e tem que passar por F'. Imagina que passou pelo ponto ali, beleza? E o outro vai pelo centro óptico e passa sem sofrer mudança. Então, aqui você desenharia sua imagem. Então, é isso que você vai fazer. Pegue uma régua para ficar bonitinho, tá? Vai paralelo, passa pelo F'. Chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Então, você vai traçar 3 retas. Essa reta paralela e essa reta que passa por F'. E a outra reta que vai daqui, passa pelo centro óptico e continua. Beleza? Onde ela se encontrar, você desenha o topo da sua imagem e termina de desenhar ela até lá embaixo. Beleza? Então é isso que você pode fazer nessa letra A. Ok? B. Classifique a imagem enquanto a natureza, a orientação e ao tamanho. Então, para classificar essa imagem aqui, ó. Essa imagem, como ela está do outro lado da lente, ela é real, invertida e menor. O objeto tem 3 quadradinhos, ela tem só 2. Beleza? Então a imagem ela é real, porque está do outro lado da lente, invertida porque está de ponta cabeça, e menor porque o tamanho dela é menor que a imagem. Resolução da B. Dois. Os projetores de cinema são basicamente lentes convertidas entre o filme e a tela. Construa a imagem conjugada pela lente. Então, agora aqui ele já não deixou a imagem desenhada, então para a gente desenhar. Beleza? Então, isso aqui é uma lente convergente. E eu vou usar 2 raios notáveis. Vai paralelo. Vai paralelo. E passa por F'. E o outro chega pelo centro óptico, continua pelo centro óptico. Então, aqui vai ficar desenhado a nosso objeto. Nossa imagem. Essa aqui é a nossa imagem.
Então, façam com a régua para ficar bonitinho aí, tá? 3 retas novamente. Paralelo, passando por F', e depois passa pelo centro óptico e continua sem sofrer desvio. Beleza? E aí você desenha a nossa imagem aqui. Classificação dessa imagem. Ela é real porque está do outro lado da lente. Invertida porque está de ponta cabeça. E maior. Beleza? Aqui você tem 3 quadradinhos de tamanho, aqui ela tem 4 quadradinhos de tamanho. Beleza, pessoal? Três. A lupa é uma lente de aumento com distância focal da ordem de alguns centímetros. Construa a imagem conjugada pela lente. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, fazer a imagem conjugada, tá? Então, vamos lá. Para construir a imagem, eu vou fazer dois desenhos aqui, dois raios notáveis. Chega paralelo, passa pelo centro, passa por F'. Vai pelo centro de curvatura, continua pelo centro de curvatura. Desse lado aqui, os dois feixes não se encontram, então eu vou ter que prolongar os dois aqui. Só diminuir. Tá. Eles vão se encontrar em alguma região lá para trás, né? Então aqui você vai ter uma imagem, mais ou menos, acho que projetada aqui assim, ó. Façam com a régua, vai ficar mais bonitinho. Beleza? Então essa aqui vai ser a sua imagem conjugada. Eu acho que ela vai sair desse desenho aqui. Mas tentem fazer aí para ver o que acontece. Ou elas podem se encontrar aqui, se vocês desenharam mais bonitinho, talvez eles se encontrem aqui, ó. Não sei. Deixa eu desenhar melhor aqui, então, vamos ver. Desenhar ela aqui, então, só para ficar dentro do desenho. Então, essa aí vai ser o desenho aí da nossa figura. A imagem vai estar aqui, então. E o tipo dessa imagem é uma imagem virtual, porque está na frente da lente. Direita, porque está em pé, e maior. Então, aí nós temos uma imagem virtual, direita e maior. Belezura? Quatro. Os visores de portas ou olhos mágicos são lentes divergentes que também corrigem a miopia. Construa a imagem conjugada pela lente. Então, aqui ele quer que eu construa a imagem dessa lente, que ela é uma lente divergente. Então, construindo essa imagem, o raio vem em paralelo e passa por F'. Só que o F' está desse lado aqui. O outro chega pelo centro de curvatura
continua como se não tivesse nada. Então, a imagem vai ficar desse lado aqui. Vai ficar nesse ponto, né? E vai estar a imagem, onde eles se cruzam. Então, essa imagem é uma imagem virtual porque está na frente da lente, direita porque está em pé e de tamanho menor. Então, se você não lembra qual é o tipo de imagem, desenha, pessoal. Não tem problema desenhar, não. Faça o desenho. Sempre utilizando esses dois raios. É batata utilizar esses raios. Vai paralelo, passa por F'. Vai pelo centro, continua como se não houvesse nada. São os mais fáceis de desenhar. Vamos voltar aí para o exercício, então. Agora vamos para a página 204, tá? Pulem lá para a página 204. Fazer o exercício 1 da página 204. Então, diz assim: considere uma lente convergente, delgada, e um objeto O colocado diante da lente, conforme a figura. Aqui a lente delgada, a distância focal dela e o objeto colocado aqui. Sabendo-se que a distância focal é 2 centímetros e a distância do objeto é 10 centímetros, a posição da imagem em relação à lente é... Então, a lente é convergente, a distância focal é positiva. Então, aqui eu vou utilizar uma fimose é igual a 1 pau mais uma pelinha. Beleza? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 é igual... Quanto que vale ali que eu me esqueci? Alguém fala para mim qual que é a distância do objeto, por favor? Qual que é a distância do objeto, pessoal? Dez. Obrigado, Elô. Mais um pelinho. Beleza? Então, vou pegar isso aqui que está negativo, positivo, passo para o outro lado e fica negativo. Então, fica 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 10. Fazendo o MMC desse 10 e desse 2 aqui, dá 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 dá 5. 10 dividido por 10 é 1, vezes 1 é 1. Então, isso aqui dá 4 dividido por 10. Então, 1 sobre pelinha é igual a 4 dividido por 10. Fazendo em Chess aqui, 4 pelinha é igual a 10. Então, pelinha é igual a 10 dividido por 4. Logo, o meu pelinha é 2,5 centímetros. Então, esse é o meu pelinha. Beleza? Copiem, tire um print aí. (2,5) está na alternativa A. Então é isso aí, pessoal. Pode crer. Somos nós. Até a próxima aula. Saudade, Alequinho. E também, saudade 6, bicho.